físico é uma das preocupações nesta altura da temporada, né, Vincenzo? Exatamente, Linhares. Cheguei até a perguntar pro Wesley Carvalho na coletiva de imprensa como estava a situação do Fernandinho. O Fernandinho foi substituído nas últimas 4 partidas em que esteve em campo pelo Atlético, sempre no segundo tempo. Ele foi suspenso para a partida contra o São Paulo, ganhou um descanso aí nesse momento, então o Fernandinho consegue descansar, está mais inteiro para essa partida contra o Corinthians na quarta-feira, amanhã. E eu perguntei então pro Wesley Carvalho, por que o Fernandinho sai todo jogo, como está essa situação física? E o treinador falou sobre o esquema de jogo. Disse que por um esquema muito intenso o Atlético tem que fazer trocas. Vamos ouvir o Wesley Carvalho. Tá com um time, com o modelo de jogo como nós jogamos, que tem que ter pé na bola, de atletas como Zapelli, de Pablo, de Bueno, de Fernandinho, de Eric, você tem que trocar. Não tem como, você tem 5 trocas no jogo e você quer jogar um jogo acelerado. Acho que a única forma de você não trocar seria se você jogasse um jogo com mais economia de energia. Baixa mais o time, deixa a bola com o adversário, gasta só a energia necessária para poder ir lá. Só que esse não é o perfil nem do clube, nem dos atletas e nem meu. E o caso dele ter descansado, melhor, ele vai estar inteiro para 2 jogos agora seguidos aí. Mas eu não acredito que o Fernando... Não acredito não, eu tenho certeza que ele não está mal fisicamente não, pode ficar tranquilo. Tá aí o Wesley Carvalho então, o Fernandinho não está mal fisicamente, ganha um descanso para essa partida contra o Corinthians e fala que pelo jogo do Atlético, pelo estilo de jogo do Furacão, aí sim tem que acontecer algumas trocas, né? O Fernandinho foi substituído em vários momentos, o Bruno Zapelli também é substituído recorrentemente desse time do Atlético, o Vitor Bueno também. O Wesley Carvalho também falou sobre o Bruno Zapelli, entra mais ou menos nessa conversa sobre o Fernandinho também, mas trouxe um dado bem interessante sobre o desgaste físico e de performance do Zapelli pelo Atlético. Ele é um excelente jogador, mas a pele está dobrando, só para você ter ideia, no jogo do Botafogo, no primeiro tempo, ele dobrou a performance dele física, em termos de aceleração, de DI, de ações acima de 25 km por hora. Ele não está acostumado a fazer isso, ele está ainda em adaptação. Ele tecnicamente é muito bom, só que eu estou jogando com 2 meses e eles têm que me marcar para poder ajudar, senão é -2 para marcar. Então é condições que eles têm para poder jogarem juntos. Tudo bem, vocês podem jogar juntos, vocês vão ter que contribuir para marcar. E aí, quando chegou no intervalo, que eu fui ver a parte física dele, isso que eu tô falando conta ele mesmo, né? Nos jogos que ele fez aqui, ele dobrou. O fisiologista falou assim, ele dobrou no primeiro tempo. Eu falei, caramba. Então, assim, em vez de você cobrar, eu tive que elogiá-lo, entendeu? Então, mas faz parte, é por isso que nós temos que ter essas substituições e temos que utilizá-la mesmo. Porque é para oportunizar quem está treinando bem, quem está jogando. E é assim que funciona, é elenco, né? Tá aí o Wesley Carvalho, então, treinador do Atlético, fala então que o Bruno Zapelli dobrou o nível de performance física só no primeiro tempo da partida contra o Botafogo. Bruno Zapelli sendo muito utilizado em função de marcação também. No Belgrano ele tinha essa função de marcação também, mas agora com mais intensidade no futebol brasileiro, que é mais intenso que o futebol argentino. Ele fala da condição, então, de jogar com Bruno Zapelli e Vitor Bueno, os dois têm que ajudar na marcação. O Bruno Zapelli sempre teve bons números de duelos vencidos, de duelos defensivos. O Vitor Bueno nunca teve. Nesse ano o Vitor Bueno tem uma melhora, principalmente depois da chegada do Bruno Zapelli nesses duelos defensivos, nessas chegadas e coberturas de marcação. Mas o Vitor Bueno, na zona mista da partida contra o São Paulo, da partida entre Atlético e São Paulo, empate em 1-1 na Arena da Baixada, reclamou sobre essa sequência de jogos com o mesmo time. Não é fácil, a gente vem de uma sequência dura, praticamente os mesmos jogadores jogando sempre os mesmos jogos. Eu acho que hoje a gente sentiu um pouco o jogo, estava um pouco mais lento as ações, e não foi das melhores partidas, mas mesmo assim conseguimos criar algumas coisas, poderia até ter saído com resultado melhor. Tá aí o Vitor Bueno, então, fala que a partida contra o São Paulo, entre Atlético e São Paulo, o Atlético se desgastou fisicamente, e aí o nível caiu um pouco no segundo tempo. Ele que completou os 90 minutos na partida contra o São Paulo, jogou a todos os momentos. Então aí fica a questão, o desgaste físico pode ser um problema pro Atlético nessa temporada. O Atlético que joga quarta e domingo, vai ter uma parada, claro, em novembro pra data FIFA, do dia 12 até o dia 22, depois enfrenta o Bahia, depois volta a jogar contra o Vasco, e aí tem uma parada de 10 dias. Mesmo assim, quarta e domingo até o final do ano, nesse momento, o Atlético vai ter que se virar com essa sequência de jogos sem um banco de reservas tão atuante assim, né, Dalk? Esse é o grande problema do Atlético na temporada, né? O Atlético não tem trocas praticamente, né? São poucas as trocas tão confiáveis que o Atlético pode ter, né? Principalmente sem o Christian ainda. O Alex Santana geralmente entra bem, né? O jogo contra o
contra o América, ele entrou mal? O São Paulo. Não, contra o São Paulo ele nem jogou, né? Ficou América, de é isso fora. mesmo, Foi América. contra o América, tá ele certo. entrou muito mal. E aí que tá aí o problema de não ter alguém, por exemplo, pra trocar com o Vitor Bueno ou o Zapelli, né? Geralmente entra nessa questão de sai o Zapelli e entra o Rômulo. Ou sai o Vitor Bueno e entra o Alex Santana, né? Não tem alguém da posição, da função pra manter o padrão do esquema tático, né? E aí é o grande problema pra mim do Atlético nesse momento. O Atlético tem um banco frágil, né? E você não tem como jogar nas costas dos jogadores que estão subindo da base, que ainda nem estrearam. É muito difícil você simplesmente jogar pra eles e falar, responsabilidade é de vocês, entra aí e resolve o jogo, né? Entra aí e muda, entra aí e mantém o desempenho do Bueno. É quase impossível, né? Você manter o desempenho que tem o Vitor Bueno na maior parte do jogo. Até por isso, há a possibilidade de Bueno ou Zapelli serem preservados nessa partida de amanhã. E aí entraria o Kaique Rocha na zaga, o Atlético muda um pouco o esquema ali, faz um trio de zagueiros, mas há essa possibilidade, porque são os dois jogadores que mais têm se desgastado nesse time do Atlético, até por não ter essa opção de reserva, né? Eu acho bem interessante essa opção, principalmente pelo desgaste, né? Que tire, por exemplo, o Zapelli, você coloca o Canóbio ali mais encaixado no Vitor Bueno, né? Como um segundo atacante atrás do Pablo, e ele vai ajudar, porque ele se movimenta muito e ele sabe se movimentar em campo, e coloca o Esquivel na lateral esquerda, na ala, no caso, né? Sim. Eu acho que é legal, uma estrutura legal, e daí você poder contar com o Zapelli ou o Bueno, dependendo que se um dos dois ficar no banco de reservas, pra tentar mudar o jogo caso precise no segundo tempo, porque o Atlético tá tendo pouco disso, né? Muitas vezes o Alex Santana entra muito bem, só que se o Alex Santana não entrar tão bem, o Atlético não muda em nada. E daí é um grande problema, porque o Atlético tem sofrido com essa questão de elenco o ano todo, né? O Atlético não tem um ponta, não tem mais pontas, no caso, tinha só o Canóbio de confiável, né? Tanto que a temporada inteira ou colocou Pablo pela ponta, ou colocou Terans pela ponta, ou colocou Vitor Bueno pela ponta, porque o Coelho tava muito mal. Sim. Né? E desde a saída do Vitinho era só o Canóbio. E que evoluiu muito na temporada, inclusive. Começou mal a temporada. Começou muito mal o Canóbio na Exatamente. temporada. O Canóbio perdeu gols incríveis no Campeonato Paranaense, a gente falou várias vezes disso, né? Então, o grande ponto é esse, que o Atlético tem esse sofrimento com o banco de reservas, só que não tem o que fazer. Nesse exato momento não tem o que fazer, não tem como contratar. E se perder o Vitor Bueno, e aí eu tenho alguns números muito interessantes da temporada do Vitor Bueno nesse momento. É um dos principais, se não o principal jogador do Atlético nesse momento. Isso porque o Vitor Bueno passou a melhor temporada dele, da carreira dele, em participações em gol. Ele tinha 16 participações na temporada de 2016, inclusive foi eleito revelação do Campeonato Brasileiro de 2016. Ele tem 18 nesse ano. São 10 gols e 8 assistências. Ele é destaque no Campeonato Brasileiro em vários fatores. É o jogador que mais tem passes decisivos, né? Passes para uma finalização. Tem 65 em 28 jogos. Média de 2,7 por jogo. É muita coisa. É muita coisa. E ele também é o jogador que mais acerta cruzamentos. Tem 39%, um número bem alto também. Ele também tem aí, é um jogador de destaque nas assistências esperadas. Assistências que deveriam ter sido marcadas pelos companheiros, né? Ele teria que ter dado pelo menos 5 assistências. Então, é um jogador que tem muito. E assim, ele é vice-líder no Campeonato Brasileiro em grandes chances criadas, com 9. Aí o Coelho também tá ali com ele. Mas não joga mais com o Alan Patrick, né? Eu ia chegar nesse ponto. Eu ia chegar nesse ponto. Não, assim, até tem um dado muito interessante de uma plataforma de dados que é a Football Reference, que compara jogadores. E o Alan Patrick é o 5º jogador mais parecido com o Vitor Bueno na toda a plataforma deles, toda a base de dados dele. E aí, claro, o Alan Patrick tem 25 participações em gol nesse ano, né? O Alan Patrick é um grande jogador. Mas o Vitor Bueno, assim, não é absurda a comparação com o Alan Patrick, que é considerado um grande meia no futebol brasileiro. O Vitor Bueno tem números que colocam ele numa briga justa com o Alan Patrick. Pra você ver a temporada do Vitor Bueno. Você vê o nível da como ele temporada, subiu esse ano, né? Incrível. E assim, eu acho que ninguém tinha dúvida da capacidade técnica do Vitor Bueno. Só que o problema do Vitor Bueno sempre foi a intensidade. E esse ano no Atlético ele tá conseguindo ser intenso. Ele tá conseguindo realmente ajudar. Porque antes, todo respeito ao Vitor Bueno, em vários momentos ele foi uma várzea. No sentido de que ele não corria tanto, ele não dava, entre aspas, a vida jogando ali. E hoje, ele é um cara muito diferente do que ele era. E talvez por isso que ele não deu certo no São Paulo, né? Porque ele não era o mesmo jogador que atuou no Santos. E hoje, no Atlético, ele é um jogador mais pronto do que aquele que atuou no Santos.
Então hoje ele consegue realmente contribuir. Uma das minhas grandes críticas ao Vitor Bueno foi sempre a oscilação dele. Ele jogava bem um jogo, jogava mal o outro. Aí ele perdia a vaga. Daí ele entrava e arrebentava. Daí ele virava titular e não jogava nada. E essa oscilação não existe mais. Não sei se é o fator Zapelli, que ajudou muito, porque os dois estão se encontrando muito bem dentro de campo, e tá sendo muito legal de ver o Atlético jogando dessa maneira. Eu até comparei, claro, devido às proporções e qualidade, mas comparei pro Linhares no domingo, que ele falou, é um 3-6-1, eu falei, sim, parece com a seleção brasileira de 2002, porque tinha Ronaldinho e Rivaldo. É verdade. Né? E o Atlético joga com 3 zagueiros, né? Com os 2 alas, claro. No caso dos alas do Atlético, são 2 pontas de fato, né? Sim. Na seleção, na época, era Roberto Na Carlos e seleção Cafu. também eram. Também. Acabava sendo. Cafu e Roberto Carlos eram pontas mesmo. Então, assim, joga num 3-6-1, uma maneira bem diferente do usual do Brasil, do que a gente tá acostumado a ver no Brasil, e tem dado certo. Né? Tem dado certo porque é difícil um time com 2 meias de armação dessas características de Bueno e Zapelli e que estão conseguindo ser completamente intensos. Eu queria ver o Vitor Roque nesse encaixe. Como é que Eu também. Quanto tempo falta, Vinicius? Já tem uma data? Tipo o Christian, assim, uns 100 dias. Não, aí ele não joga mais, cara. Daí é pela difícil. projeção do André Cury, que foi empresário do Vitor Roque, disse numa entrevista recente, dia 12 de novembro contra o Bahia. Poderia ser uma data pro Vitor Roque retornar. Caraca, 12 dias. Depende da evolução. E nesse caso, do Vitor Roque ainda. Nesse caso, até daria pra esperar um pouquinho mais, porque logo depois desse 12 de novembro tem data FIFA. Então, exatamente. Né? Então tem 10 mais 22 dias ali. dias aí nessa conta, talvez o Vitor Roque retorne contra o Vasco. Ainda ele está se recuperando bem, tem uma recuperação positiva na lesão, mas ainda não dá pra cravar quando volta, até se volta pra essa temporada, né? A gente tem que aguardar. Esperamos que sim, né? Exatamente. Porque ele vai ser muito importante nessa reta final de ano do Atlético, porque é um jogador que faz a diferença, é o grande centroavante, é um dos grandes centroavantes do futebol brasileiro, e um cara que tá já vendido pro Barcelona, né? Eu tenho certeza que o Atlético a torcida do Atlético não quer ter a última visão do Vitor Roque e ele caído chorando no gramado da arena depois daquela entrada do Nico Hernandes. Quer ver o cara jogando, quer ver o cara comemorando um gol novamente, e eu espero que isso possa acontecer, porque é um jogador que faz muita diferença pro Atlético, apesar de que o Pablo não tá tão mal. Sim. O Pablo tem conseguido aproveitar a oportunidade que ele tá tendo, o Pablo tem conseguido fazer gol, o Pablo tá renovando, tá negociando a renovação. Sim. Falei o contrário, quase. Renovando negociação. Renovando a negociação, né? Inclusive tem até Não tá informação tão sobre errado, né? Renovando negociação é triste. Tem até informação sobre pelo que ele tá renovação fazendo do de Pablo. gol e o Sim. Atlético, assim, o Vitor Roque vai sair. A gente não sabe se vai sair em janeiro ou na metade do ano, porque depende mais do Barcelona do que do Atlético. Exatamente. Né? E assim, eu não vejo aí nesse momento, até no próprio mercado, sem tirar um bom dinheiro do bolso, uma opção melhor do que o Pablo para o lugar do Vitor Roque, mas né? eu acho que tem, claro que tem, mas eu digo assim, você teria que se fazer um investimento sim. poupudo, né? Tem que fazer. Como se fez no Vitor Roque. Tem que fazer. Eu, Alexandre, o Pablo, acho que é mais barato o investimento na renovação do Pablo do que na contratação, quem sabe, de um outro jogador, né? Pelo menos para o Pablo, acho que um centroavante que no Campeonato Paranaense ele resolve. Então, não, mas no brasileiro, na Copa do Brasil, Libertadores ou Sul-Americana. Não, vai precisar. Mas assim, você tendo o Pablo, talvez o nível de investimento possa ser um pouquinho mais razoável. Se você não tem o Pablo, aí você já tem que partir para um investimento nível Vitor Roque e tal. Eu acho que você precisa contratar, o Atlético vai precisar contratar um centroavante para vir e jogar. Vai ter que achar um Verratti, um Mastriani, porque no Brasil não vai achar, né? Não, no Brasil não vai achar. No Brasil não vai achar. E a gente tava conversando ontem, eu e o Alexandre, até nessa questão do tanto de camisa 9 bom que tem no futebol brasileiro hoje, né? Se você for pegar num geral, o Pablo talvez não fosse titular em nenhum outro time do futebol brasileiro. Talvez no Cruzeiro. Talvez no Cruzeiro, porque o Cruzeiro não tem centroavante, né? É o Rafael Papagaio, né, lá no Cruzeiro. Então. Tem o Gilberto em Mafá. Bruno Rodrigues jogou muito vezes como 9, tanto que ele veste a camisa 9, né? Sim. E assim, ele nunca foi um centroavante, ele sempre foi ponta. Jogou aqui, né? Ele base o Atlético, jogou no Paraná também. Sim. Então, assim, o Atlético vai precisar de um centroavante, porque talvez o Pablo não fosse titular em nenhum outro time do Campeonato Brasileiro.
Você tinha detalhes aí da renovação? Renovação do Pablo. Conversei com o staff do Pablo, estão muito otimistas e a tendência é de que vai acontecer mesmo. O Atlético ainda nega um avanço, nega que a situação avançou, que foram feitas mais reuniões, mais conversas. Mas ainda há esse otimismo, claro, o clube quer, o Pablo quer, isso vai acontecer. A gente ainda está atrás de detalhes de tempo de contrato, essas coisas mais contratuais e tal, mas a tendência de que aconteça, o staff está otimista, o Atlético nega um avanço, mas a tendência de que aconteça sim a renovação do Pablo por ano do centenário do Atlético, né? O Pablo, um jogador que se diz atleticano, diz que é atleticano, da base do Atlético, jogador que está a 3 gols de entrar no top 10 maiores artilheiros da história do Atlético, tem 61 gols, o 10º que é o Rui e o Alex Mineiro tem 64, então a 3 gols de entrar nesse top 10. Pablo, um jogador histórico para o Atlético, deve renovar sim para 2024, ano do centenário. E olha, tá rolando um debate aqui no Twitter, né? Na rede X, agora é X, né? O seu é X ou é Twitter ainda? O meu é Twitter ainda. Eu chamo de Twitter. Pra mim vai ser, no meu coração vai ser sempre ser Twitter. Torcedores do Atlético perguntaram aqui, quanto vai custar o ingresso do visitante por o jogo de amanhã lá em São Paulo contra o Corinthians? Aí o Atlético informou, né? R$200. Aí os torcedores, nossa, que caro, o Corinthians tá metendo a faca. Daí só que é o seguinte, é a reciprocidade, né? Claro. Quando o Corinthians jogou aqui, o ingresso era R$200 para os torcedores do Corinthians, então o torcedor do Atlético vai pagar R$200. Estão falando aqui que o ingresso normal lá é R$40, mas também acho que não é, né? Não, R$40 não é. Mas a grande diferença... Pior que é R$40, cara. Tem ingressos por R$40 lá mas na torcida do Corinthians daí. Sim, normalmente. E aí, normalmente o visitante também pagava os R$40. Paga esse preço mais barato, né? Mas os ingressos estão aqui, ó, variando de R$50 o mais barato até 350. São os preços que o Corinthians cobra. Tem 50, 200, 120, 140, 150, 190, 330 e 350. O grande problema desse caso é que, assim, o Atlético, ele não tá se importando quem é o adversário. O preço é único. O preço é esse contra o Cascavel e o preço é esse contra o Corinthians. Né? É esse o preço. Pro visitante e pro mandante. Então, essa questão de reciprocidade eu entendo até. Vão querer meter a faca porque era muito caro jogar na arena. É muito caro nossa torcida ir lá na arena. Tudo bem, eu entendo. Mas tem que ter um entendimento também de que o Atlético cobra isso de qualquer um. Qualquer um, Do São Paulo, torcida do São Paulo ficou fulo da vida aqui. São Paulo, torcida do Corinthians, torcida do América Mineiro, que seja. A torcida do Corinthians até protestou, né? Coisa. Levou uma faixa no primeiro turno contra o Petralha, né? ingresso, exatamente.